Então, bom dia a todos. Hoje daremos início à defesa de TCC 2 do aluno Lucas Gomes Silva. Gostaria de agradecer a presença dos membros da banca, professor Fabrício, professora Cláudia, e também a plateia que está presente aqui na defesa. E, claro, o Lucas, que fez o trabalho. Lucas, nesse momento você tem 20 minutos para fazer a apresentação do seu trabalho, depois a gente abre um espaço para a arguição com os membros da banca. Então, vou passar a palavra para você, 20 minutos, bom trabalho. Beleza. Bom dia a todos. Gostaria primeiramente de estar agradecendo a professora Cláudia e o professor Fabrício novamente terem aceitado estarem participando desta banca. Agora, iniciando a apresentação, esses são alguns tópicos que serão abordados durante essa apresentação. A iniciar pela contextualização, que diz que tem crescido a quantidade de sistemas computacionais que têm sido aplicados em aplicações críticas, e devido a essa aplicação, é extremamente necessário que esses sistemas aconteçam de forma correta, e assim, tendo que ser verificado se esses sistemas estão funcionando corretamente. Mas, dependendo do tamanho desses sistemas computacionais, é complexo realizar essa verificação, assim sendo necessário uma verificação automática. Existem ferramentas que realizam essa verificação automática e essas ferramentas retornam fórmulas lógicas. Essas fórmulas lógicas, ou também proposições, podem ser definidas como um fato e podem ser representadas como uma sentença declarativa ou parte de uma sentença. Em sua composição, possui-se variáveis ou proposições básicas em que podemos estar definindo valores de verdade a ela, que podem ser verdadeiro ou falso. É possível também estar criando fórmulas lógicas complexas, em que é utilizado operadores lógicos e outras variáveis para realizar a criação dessa fórmula. E aqui são listados alguns operadores lógicos que podem ser utilizados. O operador de conjunção, o operador E, o de disjunção, também chamado de operador OU, o operador de negação, o de implicação e o de equivalência. É possível também estar representando uma fórmula na representação de grafo, em que esse formato de representação tem a vantagem de diminuir um pouco o tamanho da fórmula, devido a cada variável ter o seu próprio vértice. Então, temos um exemplo de uma fórmula, que é este, que se lê P ou Q, e Q ou negação de P, e negação de P ou negação de Q. E esta é uma representação desta fórmula em formato de grafo, em que os nós folhas são as variáveis, os nós internos são alguns operadores, e o nó raiz, o operador de saída, e que na frente indica qual o tipo de operador que este nó é. Agora, tendo definido a fórmula lógica e retornando à ideia da verificação automática, podemos estar definindo um problema, que é como verificar a satisfatibilidade das fórmulas lógicas retornadas da verificação automática. E para isso, podemos estar aplicando o problema da satisfatibilidade booleana, ou SAT. SAT consiste em verificar se existe uma valoração para as variáveis que torne a fórmula verdadeira, que também pode ser chamada de satisfatível. Assim, dada esta fórmula que está apresentando aqui, e essa valoração parcial para P e Q, e realizando também a substituição das variáveis por seus respectivos valores de verdade, temos esta representação, em que, realizando as operações lógicas, seguimos para esta representação, e ao final temos como saída o valor de verdade verdadeiro, que indica que esta fórmula é satisfatível. Existem aplicações que realizam essa verificação de forma automática.
são chamados de resolvedores de satisfatibilidade. Esses resolvedores precisam que essas fórmulas estejam em um formato que o resolvedor compreenda. E muitos resolvedores utilizam fórmulas clausais como formato de entrada. Essas fórmulas clausais são fórmulas que se encontram na forma normal conjuntiva, no inglês CNF. CNF é uma conjunção de disjunções em que essas disjunções são disjunções de literais. E esses literais é a forma como a variável é apresentada na fórmula. E este é um exemplo de uma fórmula que está no formato CNF. Mas nem todas as fórmulas se encontram no formato CNF. E essas fórmulas que não se encontram neste formato são fórmulas que são denominadas não clausais. E alguns exemplos de representações representações não clausais, temos a ISCAS, a Edimax, a AIG e entre outros. E temos aqui um exemplo da representação de uma fórmula da representação AIG em formato de representação de grafo, em que esta representação utiliza apenas de operadores e de negação, em que os operadores e são os nós que iniciam pela palavra end, e os operadores de negação são representados pelas arestas tracejadas. Com isto, podemos estar definindo alguns objetivos deste trabalho. Desculpa, só para esqueci de explicar uma parte aqui, que é possível também estar realizando uma conversão de fórmulas não clausais para o formato de CNF, mas esta conversão pode acarretar na perca de informações estruturais da fórmula. Assim, muitos resolvedores optam por atuarem diretamente na fórmula original. Agora, está apresentando a parte dos objetivos deste trabalho, a iniciar pelo objetivo principal, que consistiu na implementação da representação de grafo em de inversor, que é o AIG, como parâmetro de entrada no resolvedor não clausal já existente, o LINFSAT. E como objetivos específicos, a de restaurar um código antigo, realizar melhorias de modo a facilitar trabalhos futuros e realizar alguns experimentos de desempenho. Estarei apresentando brevemente um pouco sobre o LINFSAT, que ele é um resolvedor não clausal, desenvolvido pelo professor Bruno, em que ele possui a abordagem de atuar diretamente na fórmula original, descartando a conversão da fórmula para o formato CNF. E ele possui como entrada, o parâmetro de entrada, fórmulas que se encontram na representação ISCAS. Estarei agora apresentando algumas alterações que foram realizadas no LINFSAT de modo a atingir o objetivo deste trabalho, a iniciar pela restauração de um código antigo, que a última alteração que tinha sido feita no LINFSAT foi no ano de 2010. Então, foi necessário realizar algumas refatorações no código e algumas em uma organização dos arquivos, de modo a facilitar o trabalho, o meu trabalho de realizar novas implementações e também de trabalhos futuros, onde foi realizado uma organização também nos arquivos, e foi criado pastas para cada tipo de arquivo, de modo até facilitar encontrar um determinado arquivo no resolvedor e até para realizar novas melhorias. O LINFSAT, ele possui um conversor que realiza a conversão da representação de entrada para a estrutura de grafo presente no resolvedor e com o objetivo de facilitar a adição de novos conversores, também de novas representações de entrada, foi implementado um empacotador, em que este empacotador possui
toda a lógica para chamar o conversor correto para cada tipo de arquivo. Por exemplo, o arquivo iscas vai chamar o conversor de iscas e quando é submetido um arquivo AIG, será chamado o conversor AIG. E assim facilitando a implementação também de novas representações, que aí só precisa realizar a implementação do conversor e depois importar esse conversor dentro do empacotador. E assim chegando ao objetivo desse trabalho, que consiste na representação AI como parâmetro de entrada. Com a escolha desta representação, é necessário também a escolha de um formato de arquivo para ser alimentado no resolvedor. Além também foi desenvolvido um conversor para o resolvedor. Então, como formato de arquivo, foi optado pelo formato Eiger. Foi optado pelo formato Eiger, em que consiste na... Foi optado pelo formato Eiger, que consiste em um formato de arquivo, uma biblioteca e um conjunto de ferramentas que auxiliam no trabalho com fórmulas que se encontram na representação Eiger. Foram desenvolvidas também algumas ferramentas auxiliares que nos auxiliou a fazer uma breve comparação entre os conversores, em que também nos ajudou a ter uma quantidade maior de fórmulas na representação iscas. Essas ferramentas realizam a conversão de representação de AIG para iscas ou de iscas para AIG. Foi desenvolvido também uma funcionalidade de propagação, em que essa funcionalidade exporta um grafo de propagação que é realizado de uma propagação pela fórmula devido à valoração de uma variável. E essa funcionalidade foi desenvolvida com o objetivo de visualizar se a propagação foi realizada de forma correta. Um segundo. Um probleminha aqui no slide. Com esta funcionalidade, foi possível também estar encontrando um erro na fórmula, na técnica de retrocesso, em que essa técnica de retrocesso, ao retornar para a primeira decisão, para a primeira valoração, ela não testava o valor de verdade restante. Por exemplo, em uma fórmula em que inicia valorando uma variável A com valor de verdade verdadeiro e realizando todo o processo das demais valorações para as outras variáveis, e tendo algum conflito e retornando realizando o processo de retrocesso e retornando à primeira valoração, não é testado o valor de verdade restante, que no caso seria falso, assim encerrando o resolvedor precocemente. Apareceu aqui. Este é um formato do arquivo de entrada, será utilizado no resolvedor, para o Eiger, a iniciar pelo cabeçalho, que possui pelo o formato, em que esse formato diz se o conteúdo estará em binário ou em ASCII, M, que é o índice máximo de variáveis, I, a quantidade de entradas, L, lets ou travas, em que, devido ao escopo desse trabalho, será sempre 0, O, a quantidade de saídas, e A, a quantidade de operadores E. Após o cabeçalho, temos a parte do conteúdo, que são informações sobre a fórmula, e após o conteúdo, temos a tabela de símbolos e comentários, que são seções opcionais, em que a tabela de símbolos consiste
em apelidos para as variáveis de entrada e saída, e comentários, que consiste em textos que vão ao final do arquivo e que não interferem na lógica da fórmula. Aqui temos um exemplo de uma fórmula lógica, e este é um arquivo que descreve essa fórmula na representação Eigen. Aqui temos o cabeçalho, em que AG indica que é que o conteúdo está no formato ASCII, 6, que é o índice máximo. Esse 6 também indica o número máximo que uma variável pode receber, realizando uma breve conta. Multiplicando esse número por 2 e subtraindo 1, indica que o maior número que uma variável pode ter é 13. 3, a quantidade de entradas, 0, a quantidade de lets, 1, a quantidade de saídas, e 3, a quantidade de operadores E. 2, 4, 6 são as 3 variáveis de entrada, 13, a variável de saída, 8, 10 e 12 são os operadores e agora em vermelho se encontra a tabela de símbolos, e agora a tabela, ou a seção de comentários. E este é o algoritmo que realiza a conversão da representação Eigen para a estrutura de grafo do LinFSAT. E agora, seguindo para a funcionalidade de propagação, está explicando como que ela funciona. Então, dada esta fórmula, e iniciando pela valoração da variável A, temos esta propagação na fórmula, em que o verde indica que o nó possui a valoração de verdade verdadeiro e vermelho indica falso. Seguimos, então, para a valoração da próxima variável, que é B. Ela consegue propagar até o nó raiz, em que ele se encontra falso. É realizada, então, a troca desta valoração para falso e realizado um novo processo de propagação. Agora, seguindo para a valoração de uma nova variável, a variável C, que é valorado como verdadeiro e propaga falso até o nó raiz. E assim é alterado novamente também essa variável, a valoração dessa variável para falso, e que é propagado verdadeiro até o nó raiz. Com essa funcionalidade, foi encontrado um erro na técnica de retrocesso, em que eu já expliquei anteriormente, que ao retornar a primeira valoração, no caso, se retornasse até a valoração de A, não seria testado a valoração, o valor de verdade falso para esta variável. Com isso, com essas alterações, foram realizados alguns experimentos de desempenho e de uso de memória também. E este foi o conjunto de testes utilizados, onde possui 9 fórmulas diferentes. Agora, seguindo, e esses foram os resultados obtidos, em que 5 fórmulas retornou um resultado de satisfatibilidade ou insatisfatibilidade, uma fórmula retornou tempo esgotado e 3 fórmulas retornaram erro. Essas fórmulas que retornaram erro, este erro pode estar atrelado ao processo da técnica, ao erro que foi encontrado no processo de retrocesso. Então, assim em trabalhos futuros, pode estar sendo refatorado e corrigido esse erro. E que eu não consegui chegar a corrigir esse erro. Também foi observado um alto consumo de memória, em que, mesmo possuindo retornando erro para essa fórmula, houve um pico de uso de memória de 12 GB. Assim, realizando as considerações finais, foi realizado o objetivo principal desse trabalho, que consistia na implementação da representação Eigen como formato de entrada, foi implementado completamente, e com as alterações realizadas, foi possível também encontrar alguns problemas no resolvedor.
Agora é necessário também realizar uma refatoração no algoritmo de resolução do problema de satisfatibilidade presente no resolvedor, e de modo a facilitar a adição de novas técnicas. Além de que também agora está mais fácil realizar melhorias no resolvedor. E com isto encerro minha apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Então, só, acho que uma palavrinha antes só. Não é refatorar, não é mexer na técnica e no algoritmo, é na implementação o problema, né? Como? O problema está na implementação, Tá, não na sim. técnica. Porque eu fui observando o tempo, eu fico um pouco nervoso e Imaginei. acabei correndo. Bem, então, agora a gente dá início à arguição com a banca. Vou convidar primeiro a membro mais externa, a professora Cláudia. Professora Cláudia, muito obrigado novamente por aceitar o convite e estar contigo a palavra. Obrigada novamente pelo convite de participar da banca do Lucas. Feliz de estar aqui de novo com vocês. Eu acho que evoluiu um bocado do que veio do ano passado, né? Do seu trabalho da primeira apresentação. Acho que está mais claro qual é o objetivo que você tinha. Eu vou fazer algumas perguntas que são estruturais, basicamente, e de conhecimento do assunto. Uma coisa que você mencionou é que você fez refatoração do código, mas o que você disse na apresentação é que, basicamente, você redistribuiu o código. A sua refatoração de código teve mais do que redistribuição do código já existente? Não, professora. Não teve. Tá. Então, assim, não tem novas plugins de entrada, coisas assim, não. É só mais a redistribuição mesmo, né? Melhor organização. Sim, exatamente. Então tá. Foi uma forma de Não, mas facilitar. ele implementou, só um parênteses, que ele implementou o suporte ao Eiger. Sim, não, eu estou perguntando. Né? Não, é assim, ele falou. Fiz a reestruturação do código, implementei X, implementei Y, implementei Z. Eu estou perguntando sobre o primeiro ponto, restauração do código, tá certo? Então tá. Os outros estão claros para mim. A outra coisa que sempre eu acho controversa é quando alguém me diz que trabalhar em forma clausal é ruim. Basicamente, DPLL está na forma clausal e os algoritmos que você está apresentando estão todos na forma clausal. Uhum. Então, e a sua argumentação no seu texto é de que, tudo bem, é claro que você introduz mais variáveis, mas a introdução de variáveis é linear no tamanho da fórmula, o que não é exatamente complexo. Ou seja, se aumenta. Na prática, isso tem efeito, mas o efeito não é tão ruim quanto fazer redistribuição. Ou distribuição usando a forma convencional de transformação na CNF. Mas o que você argumenta é que, bom, tudo bem, mesmo que seja linear, tem impacto? Tem, de fato, mas não é muito. Mas que a estrutura da fórmula ajuda, que se perde durante o processo de renomeamento, que é o procedimento que é utilizado para a introdução de novas variáveis, que se perde a estrutura da fórmula. Eu, discordo disso, porque você consegue encontrar todos os interpolantes e recuperar a fórmula original. Mas mais importante é entender como é que a estrutura da fórmula é utilizada no procedimento para a busca de uma valoração. Por que isso importa para o usuário? Calma, como assim, professora? Não entendi muito bem a pergunta, desculpa. Na CNF, quando as coisas estão na CNF, é muito simples. Porque você escolhe um literal, certo? A gente só tem disjunções, basicamente. Você escolhe um literal, faz propagação para SAT, certo? Sim. Você atribui uma valoração parcial, faz propagação, encontra o conflito, faz backtracking ou retrocesso cronológico ou não. Mas você está dizendo que a estrutura da fórmula é importante. Que manter a estrutura da fórmula é importante. É importante para o usuário? Não sei. É importante para o procedimento? Possivelmente.
porque senão você não teria um procedimento não clausal. Por que você quer coisas do formato não clausal? Professora, foi para manter o trabalho já presente já realizado no resolvedor do linha FSAT, até para não realizar uma nova implementação para mudar a abordagem dele. Assim, aí para dar continuidade também ao trabalho do professor, que assim seguimos a utilização do formato não clausal. Até porque, salvo me engano, não, eu posso estar errado, mas não tem muitas informações sobre as fórmulas não clausais. Eu assim, até vi em outras defesas que é utilizado também muito a questão de fórmulas no formato CNF e que foram poucas as utilizações assim de fórmulas não clausais. Eu vi alguns artigos sobre essa parte assim, até em questão de competição eu não vi muito das fórmulas não clausais, então como uma forma de manter este trabalho e continuar introduzir também um novo trabalho sobre fórmula não clausal, aí continuamos trabalhando com essa parte de fórmulas não clausais. Tá. Eu entendo que você está usando um provador não clausal e que, portanto, você tem que manter o formato. A minha pergunta não é exatamente essa. A minha pergunta é por que manter a estrutura da fórmula é importante. Mas tudo bem, senão depois o professor Bruno me responde. Posso falar assim, é uma hipótese que eu tinha quando fazia o mestrado, a gente realmente nunca provou, e a ideia era ressuscitar o Solver, e trouxe o Lucas para me ajudar a mexer no código e a gente voltar a brincar com isso. Mas ele não chegou a brincar com essa parte também. Eu acho uma coisa importante, que eu acho que quando a gente tem alunos desenvolvendo ou incrementando o trabalho da gente, é porque tem mais gente experimentando, e foi bom porque vocês encontraram problema na implementação anterior que pode ser corrigido. Isso já é um bom resultado, no meu entender. Ter um novo formato de entrada também é um bom resultado. Implementar essas coisas dá um trabalho razoável. A outra coisa que eu senti falta na sua apresentação é sobre seus experimentos. Eu queria que você falasse mais sobre eles. Aqui. Eu realizei alguns experimentos assim, de desempenho e tudo mais. Eu utilizei dessas fórmulas assim, mais para estar mostrando o processo de resolução também, e também o tempo de resolução de cada um, mas eu não consegui realizar uma comparação com outros resolvedores. Ou pré-processadores, né? Porque, na realidade, o seu trabalho é sobre pré-processamento, né? Sim. E não consegui realizar comparação com outros essa palavra que a senhora falou. E devido ao tempo também. E durante alguns testes que eu estava realizando, eu vi que a minha máquina travava depois de um tempo. Então, começamos a fazer também alguns testes para visualizar o consumo de memória, em que algumas fórmulas travavam meu computador, realmente, devido a consumir bastante memória. E esses testes aqui foram realizados em computadores da UNB. Eu não sei como que eu não derrubei nenhum computador lá por conta disso. E eu utilizei, adicionei essa fórmula aqui também para estar mostrando que algumas fórmulas retornaram erros. Essas não foram as únicas fórmulas que foram testadas, mas como forma de apresentar algumas fórmulas que retornaram erros, eu apresentei estas. E também como, assim, que algumas se encerraram rápido, outras nem tanto, devido até ao tamanho desta última fórmula, e também para estar mostrando que esses experimentos foram feitos. Tá, tudo bem. É claro, você tem que testar seu programa. Seria talvez interessante, pelo menos você comparasse como o provador se comporta para os dois processadores, né? Para os dois pré-processadores. Se você tem um conversor de AIG para isca e de iscas para AIG, então você deveria ver como é que o pré-processamento de fato, primeiro,
que a sua implementação está correta, porque você tem o resultado já em iscas, que eu imagino que tenha sido múltiplas vezes testado, comparado com o resultado da mesma fórmula representada em AIG, se isso tem, de fato, impacto no provador. Esses tempos que você está colocando aqui não é só o tempo de pré-processamento, isso é o tempo de processamento total, né? Pré-processamento, processamento, né? Tá bom. Isso. Quais são os tamanhos das fórmulas de entrada? Porque você colocou... Aqui. Tá. Eu utilizava muitas fórmulas assim, perto na casa de 1 milhão. Aí foi necessário diminuir um pouco isso. Tá. Esse número de entradas é o número de portas? Sim. Tá. Tá bom. Então tá, eu tô satisfeito com o seu trabalho. Eu acho que melhorou bastante a parte de introdução de conceitos que estavam sendo simplesmente referenciados no trabalho anterior. Você foi cuidadoso de tentar apresentar todos os conceitos. Isso é uma coisa boa, porque também dá mais respaldo para quem for ler seu trabalho no futuro. Eu acho que implementação é sempre demorado e penoso. E todos os ponteiros que a gente perde são complicados e tomam muito tempo da vida da gente, muita memória e derrubam as coisas. E eu acho que ter alguém trabalhando no provador do professor Bruno novamente é uma coisa boa e que vai ajudar ele, ou seja, que você realmente contribuiu para que o trabalho dele possa ser incrementado no futuro. Então, parabéns pela sua apresentação e por enquanto é isso. Obrigada. Muito obrigado, professora. Ok, obrigado, Cláudia. Ótimos pontos. Também gosto muito assim, quando o Lucas achou o erro, assim, caramba, que legal dele, professor, acho que a gente tem um problema. O que eu vou fazer? Assim, calma, cara, achamos um problema de implementação, vamos resolver, vamos pensar. A gente guiou e continuou trabalhando. Bem, agora a gente passa a palavra ao professor Fabrício. Obrigado, Fabrício, por aceitar mais uma vez o convite da defesa do Lucas. Então, está contigo a palavra. Obrigado pelo convite. Saúde o presente, Cláudio. Bom, eu queria iniciar assim, parabenizando o Lucas, o orientador dele, pelo trabalho. O trabalho, assim, no entendimento dele é sério, espero que o TCC. O trabalho está muito bom, muito bem escrito, né? E eu não vou entrar no detalhe do texto, né, do texto. Eu fiz algumas anotações, encontrei inclusive uma parte do texto lá que aparentemente está copiado, está duplicado lá no trabalho. Então, eu fiz várias anotações lá. Daqui a pouco eu faço o documento do Drive. Assim, basicamente eu tenho, além de parabenizar, eu tenho duas outras colocações. A primeira delas, na verdade, tinha outra, mas foi esclarecida com a sua apresentação, Lucas. Quando você informa o objetivo de trabalho no texto, no seu slide ficou claro qual o seu objetivo. No texto não está claro. O texto, pelo menos na parte que encontrei aqui, foi desenvolvimento de melhorias para um resolvedor não causal já existente. Então, isso aqui, sei lá, você escrever comentário no código lá já seria uma melhoria. Então, agora, na sua apresentação, você listou exatamente quais são as melhorias. Então, eu sugiro que você descreva isso pontualmente lá, quais são seus objetivos, né? Ou então que permita que não tenha encontrado de forma assim, discriminada quais eram os seus objetivos, tá? No curso. Outra questão que eu queria chamar a atenção para você avaliar com o seu orientador é o seguinte. Observando o seu texto só por parte do corpo pessoal mesmo, trazendo pré e pós, né? Você tem mais ou menos uma citação ao Bruno 2011 a cada 3 páginas. Isso me soou um pouco estranho. Assim, é muita citação. Eu sei que você deve gostar muito desse orientador, mas eu queria chamar a atenção que talvez vocês não observaram isso, mas, né,
sou um pouco estranho, né? Tanta citação a um trabalho, né? Especialmente o trabalho do próprio orientador. Então, de repente, vale a pena olhar para isso aí com um pouco mais de cuidado, né? Por mais que todo o seu trabalho, o resultado concreto do seu trabalho, como já foi posto aí, né? Até enaltecido aí da professora Cláudia, o seu trabalho, ele, de certa forma, ele estende um pouco o trabalho do você consegue encontrar uma falha, né, de implementação. Então, mas eu fico com essa impressão, né, e vocês avaliam a questão talvez um pouco mais visionária, assim, né? Talvez pode não parecer, pode só não estranhar vocês, mas eu queria chamar a atenção que talvez vocês não possam ter percebido isso, né? Uma outra questão que me chamou a atenção foi o fato de você, né, destacar o consumo de memória e processamento desse tipo de operação e eventualmente, pelo menos, eu não encontrei, eu vou chamar a atenção aqui para algo que eu não percebi, mas reconheço aqui também a minha limitação no assunto, mas eu não encontrei assim, citações ou, pelo menos, alguma busca de algo mais recente relacionado a isso, tá? Eu vou compartilhar com vocês um artigo que eu encontrei de 2020. Ele também trata de um resolvedor SAT, talvez seja incompatível com a proposta do Bruno, mas ele é aplicado em ambientes heterogêneos, então ele usa tanto CPU quanto GPU. E assim, tudo bem que o texto aceita tudo, mas o autor ele aponta lá que ele teve 15 vezes de ganho no processamento. Então, pode ser algo que mereça observação, né? Então, pode até, se fizer sentido aí, vocês têm mais isso, muito mais que eu, se fizer sentido, pode ser algo a ser contemplado lá em trabalhos futuros, em avaliar se esse tipo de proposta encaixa com o trabalho de vocês. Mas, basicamente, são esses meus comentários, assim. E, novamente, eu queria só parabenizar, agradecer pelo convite. O trabalho ficou muito bom, no meu entendimento. Ele excede o que se espera de TCC. É um trabalho assim, teórico, que não é facilmente encontrado em trabalhos de área de software, né? E é isso, agradeço. Passo a palavra para você, Bruno. Ok, obrigado, Fabrício. Agora, só essa nota do SAT em GPU, isso é um problema bem complicado. Fazer SAT paralelo já é um problema muito complicado, então a gente já teve várias tentativas, tem algumas implementações hoje que existem, e não por acaso, um dos meus alunos que vai implementar, a ideia dele é implementar um WalkSat, que é um algoritmo incompleto, em GPU. Né? Então já tem alguém, já coloquei alguém para brincar nessa frente aí, né? Para ver o que acontece com um algoritmo incompleto que talvez seja um pouco mais fácil de implementar do que um DPLL completo em CPU, em GPU. Então já tem essa frente aí. Então, mas muito obrigado pelas contribuições, eu anotei aqui, concordo com tudo que você disse. E muito obrigado. Agora eu posso abrir a palavra para a plateia, né? O Lucas, ele é um cara popular, né? Sempre tem bastante plateia. Ninguém do grupo lá que faz os TCCs com a gente, mas tem plateia aí. A plateia quer fazer alguma pergunta, dúvida, conversar? A plateia tá tímida também, né? Pelo horário também, eu acho que o pessoal lá Tá não todo mundo na aguentou, não. cama. Uhum. Só tá na cama, só apareceu para dar só para ficar a bolinha ali, né? Então, mas tá ok, então, Lucas. Muito obrigado pela apresentação. Agora a gente vai iniciar o momento de arguição com a banca.
Eu vou até finalizar aqui a gravação.